Amém. Todos acharam? Digam amém. Diz assim o texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Meus irmãos, um texto que Salomão escreveu, e nós sabemos, conhecemos que Salomão foi um rei não somente próspero, mas também muito sábio. Um rei notavelmente conhecido, famoso em seu tempo. Um rei que por sua vez marcou época, trazendo um grande legado de sabedoria entre os reis de Israel. Nós verificamos nos textos bíblicos que este rei, chamado Salomão, ele sempre foi como uma baliza para os outros reis, no tocante à sua sabedoria, no tocante ao seu entendimento, e de como ele então solucionava problemas complexos e tão difíceis. Mas, aqui neste texto, propriamente dito, nós lemos, no verso 1, eu quero ficar somente na primeira palavra. Eclesiastes capítulo 2, e verso de número 1, diz o seguinte: lembra-te do teu Criador. Ora, quando nós falamos de lembranças, minha pessoa, ou até mesmo da lembrança que algum dos irmãos tem na sua infância. Bem, a gente quando é criança, ou nessa fase que a gente lembra das coisas antigas, a gente lembra do primeiro dia de aula, a gente lembra das novas amizades que nós tivemos no colégio, ou de quando nós brincávamos quando era crianças, na rua, e até tarde ficávamos, e tinha uma certa segurança que hoje talvez a gente não encontra tanto assim. Tínhamos grandes lembranças, momentos memoráveis em que nós tínhamos entre os amigos, alguns que já se foram, alguns que já partiram, outros que, no entanto, se mudaram para bem longe, outros que nós não vemos mais, talvez até esquecemos do nome, mas são lembranças que ficam, lembranças boas, lembranças que são cativantes, lembranças que, quando nos vem à memória, temos uma certa alegria, um certo êxtase, de lembrar dos momentos tão importantes, de uma fase também muito importante da nossa vida, quando éramos crianças. Nossa fase de infância, a gente tende a fantasiar muita coisa, a imaginar muita coisa, talvez pelo pouco entendimento do mundo ao nosso entorno. A gente é inocente, a gente lembra desse tempo, muito bom. Talvez alguma maldade era cometida até nós, a gente não entendia, assim ficávamos. Não guardávamos nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma tristeza. Mas contudo, são boas lembranças dessa fase. A adolescência, a gente percebe que a gente vai ficar. Eu estava aqui ontem na igreja, estava mexendo em algumas coisas aqui, e eu fiquei com uma dor na coluna, e aí eu disse: pastor Franco, estou começando a ficar velho, porque a gente se levantava, se agachava, se levantava, fazia um serviço um pouco mais pesado, a gente não sentia a coluna, a gente não sentia dor, mas chega uma fase da nossa vida que a gente começa a sentir dor, começa a doer os braços, começa a doer a coluna, e aqui, o rei e sábio, o rei Salomão, ele começa então a citar nos versos posteriores, ou seja, na sequência do texto que nós lemos aqui, ele começa a desmistificar um pouco de um homem que passou tempo de juventude. Ora, nós podemos citar alguns exemplos, Antes que escureça o sol, a lua, as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva, ou seja, as nuvens, isso traz o entendimento de um homem que já não consegue enxergar mais, ou que tem cataratas. Aí no 3 diz o seguinte: no dia em que tremerem os guardas da casa, começa a tremer a coluna. Aqui Salomão está sendo enigmático,
não está trazendo luz àquilo que realmente ele está querendo dizer, mas está dando um pano de fundo para explicar a relação de um homem que passa do seu tempo, um homem que não aproveita o tempo com o seu Criador. Nós lemos aqui o seguinte, que também as folhas de amendoeira quando florescem, e veja que quando Salomão diz isso, ele diz isso com propriedade, porque a flor de amendoeira é da cor branca. E eu comecei a perceber também uns pelos brancos no meu cabelo, e está chegando. Eu sei que alguns irmãos já chegaram nessa idade, mas vamos chegar também. E nós aproveitamos e devemos aproveitar o tempo que nós temos de servir ao Senhor, no nosso melhor vigor, na nossa melhor saúde, aproveitar e entregar a nós mesmos em oferta agradável ao Senhor. Veja que no Antigo Testamento, o Senhor solicitava a todo israelita, quando chegasse até o período das festas, e oferecesse a Deus uma oferta, tinha que ser o quê? Macho de um ano, primogênito, ou seja, primeiro nascido daquele ano, sem mancha, e o melhor que ele poderia oferecer, ou seja, seria aquele que poderia dar retorno para o ofertante, se não oferecesse. Mas quando ele oferece, ele dedica isso a Deus, dando a entender que Deus merece o nosso melhor. Você está entendendo? Eu não estou falando aqui de valor monetário da nossa vida a Deus, entregando ela para Deus. Nos nossos pensamentos, claro, vem lembranças não tão agradáveis, angústias, pesares, dores. Mas a Bíblia mesmo nos diz que quando nós estamos firmados em Cristo, porque quando nós pensamos talvez em crescer, prosseguir, evoluir, como também Paulo diz, prossigo para o alvo, ou seja, lembrando que ele tem um princípio, lembrando que ele tem um foco, porque talvez uma pessoa que esteja em grandes dificuldades não vai ter coragem de esboçar uma reação para poder sair do start, sair do zero, para poder avançar um pouco mais. Paulo nos dá uma lição, uma coisa, esquecendo-me, ou seja, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Na sequência ele diz, olha só que maravilhoso, eu prossigo para o alvo, ou seja, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu desfaço-me de tudo aquilo que me prende, que me segura, que tem-me como um imã, que não me faz avançar, crescer, possuir uma grande vitória, eu faço como Paulo, prossigo para o alvo, porque eu tenho um foco. A palavra foco é um pouco contemporânea, porque no conceito bíblico, nos termos bíblicos, não existe a palavra foco, disciplina. Existe lembrar, lembrança. Por isso que no texto Salomão diz, lembra-te. Veja que Jeremias, quando está passando por muitas dificuldades, calamidades, o babilônico vindo com tudo, atacando Judá, cercando Jerusalém, ele vai citar um texto que diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Está entendendo? Quando nós temos e ressaltamos as memórias boas, vívidas de Deus em nossas vidas, nós temos coragem para seguir adiante, para prosseguir a meta que o Senhor nos deu e nos proporcionou. O objetivo que Ele tem com cada um na sua presença. Às vezes nós falhamos, às vezes nós falamos não muito bem, às vezes pecamos, tropeçamos, mas isso não pode ser impedimento para que a gente possa receber a remissão, o perdão, a graça divina, receber de Deus a paz para poder avançar, para poder crescer, para poder evoluir, para poder amar, para poder pessoas a estarem na presença de Deus. Na ceia passada nós citamos uma mensagem de irmãos que quiseram ficar no seu conforto, no seu habitat, no seu lugar cômodo, porque eles pensaram e imaginaram, bem, aqui nós estamos bem,
Os nossos irmãos ajudaram nós a conquistar tudo o que nós conquistamos até aqui, mas agora queremos ficar. E disseram a Moisés: não nos passa subir ou atravessar o Jordão, porque aqui nós estamos muito bem. Aí Moisés diz: olha, todos os seus irmãos ajudaram vocês a conquistarem tudo o que vocês têm até agora. Faz parte agora também vocês atravessarem o outro lado e pelejarem pelos seus irmãos. Eu não vou, pastor, porque talvez a ingratidão vai ser aquilo que vai ser a moeda de troca. Mas a ingratidão não deve impedir ou coibir, mitigar a nossa força, o nosso entusiasmo, o nosso dinamismo, porque o amor de Deus deve permanecer em nossas vidas, independente se alguém não vai agradecer. Eu faço bem mesmo assim, sabendo que também pode haver ingratidão, pode haver desamor, pode haver qualquer coisa, mas eu continuo indo à frente, eu continuo pelejando, eu continuo pregando, eu continuo ensinando, eu continuo trabalhando, porque quem nos chama é o Senhor para esta grande e importante obra. O Senhor nos chamou para uma grande obra. Nós que somos obreiros da casa do Senhor, às vezes nós queremos ver os resultados imediatos, e quem quer ver resultado imediato está então sucumbido a uma dopamina, porque na verdade hoje se fala muito da dopamina, ou seja, daquele resultado imediato, mas o resultado duradouro é de trabalho, disciplina, de foco, de lembrança, de viver o diário diante da presença de Deus. É por isso que Salomão vai ressaltar dizendo o seguinte: lembra-te. E não é apenas lembrar e não fazer e não viver e não praticar. Esse lembra-te fala de eu viver todos os dias, lembrar pela manhã. Eu tenho um Criador. Obrigado, Senhor, porque eu estou respirando. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu estou respirando. Obrigado, Senhor, porque Tu me deu vida. Obrigado, Senhor, pela salvação que Tu me deu. Obrigado pelo ministério que o Senhor me alcançou. Obrigado, Senhor, porque Tu enviou Jesus lá na cruz do Calvário. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela graça. Obrigado pelos filhos. Obrigado pela família. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo salário, obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado pela salvação, obrigado pela alegria, obrigado pela paz, obrigado pelo perdão, obrigado pela reconciliação, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Por isso eu me recordo de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor faz, de tudo que o Senhor opera. Lembrar do Senhor é fazer como também está escrito em Salmo 121, verso 1. Apesar de todas as adversidades, percalços e lutas que vêm em nosso encontro, nós fazemos como Davi, num simbolismo de uma memória vívida diante do Senhor, dizendo o seguinte: elevo meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro do Senhor está presente em nossas vidas hoje aqui. Dá para sentir essa presença forte, poderosa. Quando nós nos lembramos dele, ele olha para nós com um olhar de misericórdia, porque ele olhou para nós lá no princípio, desde a fundação do mundo. Não, a data de Cristo sim foi estabelecida, teve uma data, teve um encontro, teve um altar, teve sangue derramado, o cordeiro foi imolado, mas esteve morto desde a fundação do mundo, porque o meu e o teu nome estava escrito lá, pelo meu e os teus pecados. Não porque a gente era bonzinho, a gente não era, mas a gente passou agora a andar na luz. Agora nós andamos como filhos da luz, não andamos mais em trevas, andamos agora à luz do Senhor. Quantos que no entanto até dizem que andam na verdade, mas a verdade está muito distante deles, porque talvez não venha a lembrança que eles servem um Deus santo, poderoso, rei, imutável, aquele que é poderoso para controlar todas as coisas, que conhece todas as coisas. Obrigado. Dele não foge nenhum acontecimento nessa terra.
a tua vida está debaixo dos cuidados do Senhor. Sabe que quando nós falamos de memória, além de Salomão, que falou de lembra-te do teu Criador, a revelação através de Jesus Cristo nos faz hoje ter uma memória. E alguém que conhece Bíblia já está entendendo. Então, deste ato, desta festa, associa-se a uma memória, a uma lembrança de que Cristo morreu. Paulo é um grande expositor e de maneira, ele sistematiza tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E veja, ele fala lá em 23 do capítulo 11 da primeira carta que ele escreve aos Coríntios, dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E olha só, interessante aqui a chave do contexto: fazer isto em memória de mim. Não existe palavra no Antigo Testamento que não tenha associação no Novo Testamento. Porque profeticamente Salomão sabia da nossa vida, do nosso ser, da nossa existência como novas criaturas, como também ele escreve: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E se fez novo agora, tem uma nova mensagem. Não uma mensagem de derrota, não uma mensagem de insucessos, não uma mensagem de fracassos, não mensagens de dilemas, de angústias, de dor, mas uma mensagem de que alguém morreu, padeceu, derramou seu sangue por nós. E nós lembramos disso, nós recordamos disso. Este mistério foi revelado pelo Pai, enviou o seu Filho, e nós nos lembramos, faz isso em memória de mim. Com que frequência, pregador? Olha o que diz o texto: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do novo pacto, que foi estabelecido no meu sangue. Fazei isto todas as vezes. Qual é a frequência que eu devo me lembrar do meu Criador? Todas as vezes. Todas as vezes que eu estou reunido na casa do Senhor, me lembro que tem um sacrifício. Eu posso pedir para Deus cura, posso pedir para Deus graça, posso pedir para Deus perdão, eu posso pedir para Deus porta aberta, mas o princípio de tudo que nos norteia a estar aqui neste lugar é o sangue de Jesus, é a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Este é o grande poder que nos deu graça para hoje nós estarmos aqui. Se essa igreja hoje vive, a igreja é fantástica, não é porque talvez o pregador é muito bom, mas é porque Cristo morreu por mim e por você, dando-nos graça, perdão, justificação. Nós não tínhamos chance de perdão. Veja o que acontece com um homem denominado Zaqueu. Ele era publicano, maioral deles, não tinha chance nenhuma para o reino, não tinha chance nenhuma para sacrifício, para perdão, nem mesmo diante dos religiosos. Mas Zaqueu, quando Jesus está chegando em Jericó, ele, no entanto, ele corre adiante, ele sobe na figueira, ele quer ver Jesus passar ali, mas Jesus já sabe de todos os acontecimentos antes mesmo deles acontecerem. Jesus chega aonde Zaqueu se depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Para os homens tu é perdido, degenerado, pecador, tu não tem mais nenhuma chance. Tu pode ser rico, influente diante daqueles que são ricos também como você, mas diante dos sacerdotes, dos religiosos, você não tem perdão, você não tem mais graça, você não tem mais nenhum acesso a Deus Pai. Para eles você está condenado, mas eu te absolvo, eu te libero, eu te conduzo à libertação. E eu acredito, irmão, que Zaqueu daquele momento em diante, ele viveu a nova aliança. Se a antiga aliança prendia, o acusava, condenava, a nova aliança o absolvia, o tratava e perdoava.
Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Tem uma presença de Deus tão poderosa, porque eu estou falando de ninguém menos de Cristo Jesus, a qual eu me lembro, a qual eu sei que sem Ele nada posso fazer. E tem uma canção que nós muito cantamos sobre dependente. Eu sou dependente para Ele. Não, eu sou dependente dele para viver, para respirar, para comer, para cantar, para pregar, para orar, para falar. Eu sou dependente dele para tudo. É por isso que Salomão disse: não deixa para lembrar de Deus quando você não tiver mais saúde, quando você não tiver mais força. Dê o seu melhor enquanto você tem vida, enquanto você tem dinamismo, enquanto você tem energia. Entrega para ele o teu louvor, entrega para ele o teu melhor. Lembra-te do teu Criador nos dias em que você tem força para fazê-lo. Oh, aleluia. Vamos se colocar de pé. Eu quero aproveitar os pequenos minutos que tenho ainda para convidar